não sei como está acontecendo na sua casa, mas na minha casa a situação está complicadíssima. Chegam dias mais frios, a gente só quer comer coisas gordurosas, a gente parado em casa por conta dessa ansiedade com pandemia, trabalhando em home office, a disciplina da alimentação vai embora. E, claro, ninguém assalta a geladeira para comer alface, né? Para comer uma laranjinha. Então, como é que a gente vai manter a forma e a saúde nesse período? Bom, para falar sobre isso, nada melhor do que a gente conversar com uma nutricionista. Eu dou as boas-vindas para a Sara, que está aqui hoje no programa, para passar todas essas orientações para a gente. Sara, seja bem-vinda. Prazer te receber aqui. Muito obrigada, boa noite, prazer é todo meu. Sara, me conta, é o que eu falei, na minha casa a coisa está complicada, é todo mundo ganhando peso e perdendo saúde. Com a chegada do inverno é normal, né, essa estação do ano ela já requer mais energia, então é normal a gente sentir um pouquinho mais de fome. Então, isso faz com que a gente, que você colocou, assalte a geladeira. Mas, para evitar aqueles quilinhos indesejados, né, do inverno, o ideal, o primordial, é seguir uma rotina alimentar. Então, essa rotina inclui fazer as refeições, as 3 principais refeições do dia, e intercalar com lanches, para evitar justamente esses beliscos. Essas beliscadinhas fora de hora, a gente não consegue controlar a quantidade que a gente consome, e geralmente a opção nunca é mais saudável, né? Então, fazendo com que essas calorias, de pouco em pouco, se tornem o vilão que vai ajudar, né, interferir, na verdade, né, numa alimentação saudável e contribuir para o aumento de peso. E me conta uma coisa, Sara, por que, como diz Roberto Carlos, tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda? Por que justamente o alimento que tem mais gordura, que tem mais açúcar, é o que mais nos atrai? É que, infelizmente, né, tanto os açúcares, que são os principais vilões, os que mais dão essa questão de um vício, açúcar, gorduras, eles têm uma propriedade de que são mais, sensorialmente, são mais agradáveis. Então, você tendencia a consumir mais esses alimentos. E daí, por outro lado, são os que têm maior carga energética, né? Mas nada impede da gente conseguir utilizar de uma forma controlada, em receitas, em opções, para também, mesmo um sabor docinho ou, né, uma gordurinha, a gente conseguir se alimentar com esses alimentos. E a questão do excesso de calorias, do excesso de carboidratos, excesso de açúcar, que leva ao excesso de peso, isso ultrapassa muito a barreira da questão estética, né? Não é só porque não pode ficar gordinho e isso não é um padrão de beleza. Não é só por aí, né? Exatamente. Como a gente falou, como eu comentei, esses alimentos, eles têm um alto grau de calorias e que, né, se consumidas em excesso, elas são prejudiciais à saúde, contribuem para doenças, né, cardiovasculares e relacionadas não, né, só com o peso e a autoestima, mas com outras doenças, né, que é a incidência de outras doenças, né, que vem junto com esse aumento de peso. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado e a disciplina, né, alimentar, né, de ver que agora está demais, então tem que dar uma paradinha. E essa questão das dietas excessivamente restritivas, ou a dieta da moda, né? Cada época a gente vê umas coisas assim que o bom senso nos dizem que são meio doidas, né? O que a gente pode dizer dessas dietas muito restritivas ou muito da moda, do momento? O que acontece muito nessas dietas restritivas, o primeiro passo, vai existir uma perda de peso? Vai, justamente porque é uma dieta restritiva. Então, você vai se limitar de consumir determinados alimentos por um período de tempo. Então, isso vai te dar um déficit calórico que vai fazer você perder peso. Mas o que acontece? Por ser muito restritivo, você não consegue manter. Aí entra naquele efeito sanfona, bem conhecido, né? Que é o engorda, emagrece, engorda, justamente porque a gente não consegue manter. Uma restrição em termos de social, porque você tem que também saber se controlar e participar do social, que
A alimentação está envolvida em todos os eventos, né, se a gente for parar para pensar. Então, você também vai querer consumir, né, mais esses alimentos. E também em termos, né, de metabolismo, de organismo, a gente também precisa. Então, por isso que a gente não consegue manter por um longo tempo uma dieta restritiva ou essas dietas da moda e acaba, né, muitas vezes falhando, né, levando ao insucesso, né, nessa reeducação alimentar, né, e, consequentemente, volta a ganhar peso. E outra coisa que eu vejo que deixa as pessoas doidas, né, é que você vê que daqui a pouco ganha um espaço e é considerado assim a 8ª maravilha do mundo, comer de 2 em 2 horas. Daqui a pouco, não faz mais isso não, e faz jejum intermitente. Olha, come ovo, que ovo é maravilhoso. Não come ovo, que o ovo mata. Toma café, não toma café. O que a gente faz nessas alturas? O segredo sempre é equilíbrio. Nem o excesso vai ser bom, né? Nem mesmo a restrição total, que a gente falou. A gente não vai conseguir restringir para sempre. Vai chegar uma hora que a gente vai sentir a falta. Então, a resposta é o equilíbrio. Então, é uma alimentação saudável, equilibrada. Então, assim que nem eu procuro orientar sempre. Se você é disciplinado para conseguir se alimentar 3 vezes ao dia, e nessas 3 vezes se alimentar, né, de uma quantidade suficiente para te manter nutrido ali, né, passar a sua fome fisiológica, você consome 3 vezes. Mas, em muitos casos que a gente não consegue, né, ter essa disciplina, eu oriento comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Porque daí, quando chegar nas refeições principais, não vai estar com aquela ansiedade de consumir um monte de alimentos. Mas tem que saber fazer escolhas, né? Não adianta comer de hora em hora e fazer escolhas que não são saudáveis. E essa questão da ansiedade, o pessoal tem comentado e brincado muito até, né, com a história da pandemia, o pessoal ficar mais em casa, né? Então, todo mundo brinca, isso aqui virou frango de granja, né? Enquanto a luz está acesa, está comendo. Qual a relação que existe entre a ansiedade, essa situação aí que está deixando todo mundo meio estressado, a ansiedade, o estresse, e comer demais? É que, na verdade, é o que a gente orienta. Provavelmente, se você está comendo demais, é reflexo de alguma ansiedade, de algo que está faltando e acabam que desconta na comida. Então, né, vai buscando um alívio, porque o comer é prazeroso. Então, te dá uma sensação de bem-estar, comer e por horas, enquanto você está ali consumindo esses alimentos, principalmente esses mais energéticos, com açúcares, gordura, você tem uma sensação de bem-estar. Então, por hora, você esquece do problema. Então, é esse resultado, esse reflexo para fugir um pouco, né, para dar uma amenizada, vai na comida. E agora, por exemplo, a gente sabe, claro, que cada pessoa tem um metabolismo, tem questões, né, de problema de saúde. Agora, com essa questão da ansiedade, tudo é uma abordagem multidisciplinar, né? Mas, em linhas gerais, dá para dizer, Sara, qual é uma conduta mais ou menos apropriada para as pessoas, principalmente agora no inverno? Não só no inverno, mas como em todas as estações do ano, que eu falei, manter uma alimentação saudável. Então, com equilíbrio, né? Porque o excesso não vai fazer bem, como a restrição também não. Então, manter sempre, né, no cardápio, na dieta diária, né, os alimentos, né, de base ali, os que são energéticos, os carboidratos ali que a gente chama. Tentar sempre optar por os integrais, que tem uma quantidade maior de fibras, ajuda na saciedade e provém, né, também de vitaminas e minerais. Incluir boas fontes de proteína, né, que ali os exemplos são as carnes, daí pode variar o frango, o peixe, carne bovina, os ovos também são uma boa opção. Incluir todos os legumes, né? Uma dica que eu vou dar para quem está em casa assistindo é que, se não está agora no inverno, parece que não é tão palatável a questão da salada, por ser crua, fria, gelada, né? Mas tem a opção de fazer ela refogada, cozinhadinha, refogar, e sempre controlar na questão da quantidade de sal que vai estar utilizando e também da gordura. Então, fazer a couve, o brócolis, uma cenoura, tudo refogada. O quentinho também vai ser mais palatável, vai ajudar. E não esquecer das frutas, que são aliadas também por essa questão de fibras,
né, que possuem bastante fibras, ajudam no funcionamento intestinal e também, né, provém também de nutrientes, vitaminas, bem importante, inclusive para manter uma boa imunidade nesse período do ano. E a questão, por exemplo, de açúcar ou adoçante, azeite, óleo de soja ou banha de porco ou óleo de milho, girassol, isso faz muita diferença na dieta ou é detalhe? Do contrário do que todo mundo pensa, né, a alimentação saudável não precisa ser uma alimentação cara. Então, a questão é de reduzir o consumo. Então, assim, o que eu oriento sempre? Você é diabético ou tem uma restrição que não pode consumir a determinado alimento, ou uma intolerância, digamos assim, então você vai procurar ou um diet, no caso do diabético, ou um sem lactose, no caso do intolerante à lactose. Se você não é, você vai reduzir o consumo e utilizar o convencional. Uma opção mais saudável para o açúcar, que eu recomendo, é o açúcar orgânico, porque ele, além de ser mais natural, ele provém de minerais e vitaminas ali que vão contribuir um pouco, então não vai ser uma caloria tão vazia assim como um açúcar mais refinado. Mas o que é sempre o primordial, o controle da quantidade, porque ele também é um açúcar, no organismo vai virar açúcar. Então, por isso que não adianta se iludir achando que sal rosa de Himalaia, ele é mais saudável, eu posso consumir em exagero. Não, tem que sempre ter controle, tem que ter moderação na quantidade que vai utilizar. Senão, ele vai ser maléfico também, tanto quanto os outros. E não necessariamente a dieta precisa ser constituída dos tais alimentos sem graça, né? Não, porque, né, o pessoal associa muito, eu estou enganada, mas o pessoal associa muito alimentação saudável à alimentação sem graça, né? Exatamente. E quem não gosta de um fundi nessa época do ano? Exatamente, de uma feijoada. Então, assim, na opção do fundi, existem estratégias que conseguem diminuir essa carga calórica, né, dos alimentos. Então, opções inteligentes que a gente chama, né? Então, se for fazer um fundi de queijo, optar por um queijo de búfala ou de cabra, ou aqueles mais brancos que tem menos proporção de gordura. Para os complementos, então, também optar por um pãozinho integral e não o branco. E os legumes ali, abusar dos legumes. Se for de carne, o que a orientação já faz uma pré-grelhada antes, põe no forno, que ele não vai precisar ficar tanto tempo imergido do óleo. Quanto tempo mais fica imergido no óleo, mais vai sugar na carne, né? Vai absorver. Então, isso vai dar mais calorias. Então, daí dá mais uma passadinha rápida ali imerge rapidinho no óleo, depois utiliza. Daí também fugir dos molhos que tem creme de leite ou maionese. Optar por os molhos mais naturais, de tomate ou uma pastinha de grão de bico ou de legumes. No caso do chocolate, também existe a opção. Todo mundo gosta de um doce. Ah, sim. Isso né? É a perdição de todo mundo. Então, existem estratégias também para o doce. Então, como utilizar o chocolate, né, o meio amargo. Ou então, se não vai ter jeito, não consegue, né, palatavelmente não vai, começar diluindo, né, meio a meio. Então, metade ao leite, metade meio amargo. E abusar das opções de frutas como complemento. E bastante água. Bastante água. Primordial. Em todas as estações do ano, para todos os objetivos, não somente, né, em regular peso, mas em questão de metabolismo, funcionamento do organismo, né? A gente precisa de água em todos os ciclos da vida, que nem eu falo. Então, não é só porque você, né, tá tentando, né, emagrecer ou, né, tá mais ativo ou menos ativo. Em todos os ciclos da vida a gente precisa de muita água. Para saber a quantidade de água que precisa, eu vou ensinar vocês. Para cada um saber a quantidade que precisa de água, é pegar o peso, fazer vezes 25. O total é o ml que você precisa de água por dia. Façam aí. Peso vezes 25 é o total de ml. Por dia de água. No mínimo. No mínimo, isso. Isso. Que ótimo. E quem quiser uma consultoria mais de perto com você, quiser um atendimento, como é que entra em contato? Então, para atendimento individualizado, né, se tiver uma restrição, ou melhor de tudo, né, para conseguir o seu objetivo, é um acompanhamento individualizado profissional nutricionista.
Para agendar consultas, o atendimento é na Clínica do Superdoutor Integrada, que fica em Alvaranas. Tá certo, muito obrigada. Ajudou muito a gente e tenho certeza que tirou muitas dúvidas. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? E espero ter sanado algumas dúvidas aí e ajudado um pouquinho. Pode ter certeza que vou te explorar mais vezes. Com Tá certeza, bom? Conte comigo. Obrigada. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai saber como é que está a situação política em Ponta Grossa. Tudo meio nebuloso. Será que já tem coisas definidas? Um instante só e a gente já volta.